vazias, avivamento, que o nosso amor não seja fingido. Honrado com os paráveis dos corações, as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes. Se não há verdade em nós, tudo e não tem nada te dá, e não minha alma eu quero entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar se eu não for uma canção que alegra a ti. Se o meu coração não ficar por ti, não vale a pena só me emocionar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, Senhor. Graças a Deus. Curve a sua cabeça. Espírito Santo, fala conosco nessa manhã, que a tua palavra em nós produza uma transformação de dentro para fora, que seja uma transformação verdadeira, que haja um encontro, uma experiência e um novo nascimento em cada coração que aqui está, no nome do Pai, no nome do Filho e do Espírito Santo. E quem crê diga amém, e graças a Deus, amém. Se você trouxe a sua Bíblia, João capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 até o verso 10, que vai falar sobre o novo nascimento de Jesus com Nicodemos. Jesus vai confrontá-lo acerca do seu novo nascimento. Diz assim, João capítulo 3, versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhes: tu és mestre de Israel e não sabes isto?
e não entende destas coisas, e não compreende sobre esta direção que eu vos dou. Ora, nós estamos diante de um caso que marca, pessoal, não só um homem, mas todas as gerações que viriam e que ainda virão. Porque aqui Nicodemos, ele extrai do Senhor Jesus uma revelação extraordinária, de que somente os que são nascidos, somente os que nasceram de Deus, os nascidos do Espírito, é que podem adentrar o reino de Deus. Nenhum ser humano pode adentrar o reino de Deus se de Deus não for nascido. Ora, você pode ser o crente mais, vamos dizer, fervoroso, ou o crente que mais frequenta a igreja, o crente que mais faz boas ações, boas obras, mas se não nascer de novo, não entra no reino de Deus. O reino de Deus é para aqueles que nasceram de novo. Então Nicodemos, ele extrai de Jesus tamanha revelação, revelação essa que perdura até hoje e ainda vai continuar, até que ele venha, só sobe aos céus, ao reino de Deus, só adentra ao reino de Deus aqueles que de Deus nasceram. Agora, nós temos que entender como se deu essa revelação. Observe que no versículo 1 de João capítulo 3, a palavra diz: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Então Nicodemos era um líder religioso, Nicodemos era um homem de autoridade, Nicodemos era um homem respeitado, provavelmente letrado, conhecedor das escrituras, para poder dirigir, vamos dizer, um movimento religioso. Para fazer aquilo, ele precisava de entendimento. Então ele tinha autoridade, ele tinha prestígio. A Bíblia diz que ele era príncipe dos judeus. Então estima que ele era aquele religioso, bem característico, que jejuava 2 vezes por semana, fazia longas orações, devolvia o dízimo de tudo, como estava escrito na lei, fazia boas ações para com os seus, e se dedicava à leitura das escrituras, mas nada disso tem importância se você não nasceu de novo, porque com tudo isso ele não é nascido de novo, com tudo isso ele não nasceu de Deus, com tudo isso ele não teve o coração transformado. Então aqui você consegue observar porque nós temos tantas pessoas religiosas que são maus exemplos, ou mau testemunho, ou de Deus não tem nada, e que escandaliza aí fora, ao ponto de você falar: não é possível que ele fez isso, não é possível que ela fez isso, eu pensei que ele era da igreja, que ele era de Jesus, que ele era convertido, que ela era convertida. Ora, a verdade é que a letra por si só, ela mata, mas o que vivifica, o que dá vida ao ser humano é o Espírito, e o Espírito de Deus. Então nós temos que nascer de novo, nascer de Deus.
Compreende ou não? Talvez você conheça muitos crentes, muitos religiosos, e talvez você possa compará-los a Nicodemos, porque conhece a palavra, conhece o ambiente religioso, conhece o ambiente da fé, mas ainda não conheceram a Deus. E como eu posso atestar isso? Os frutos, porque é pelos frutos que conhecemos a árvore. Compreende ou não? A árvore pode ser muito bonita, muito bela, mas se você chegar perto dela, você vai saber quais são os frutos, se é que tem frutos. Porque muitos aparentam uma beleza espiritual muito grande, mas de espiritual não tem nada. Porque no versículo 2 diz: este foi ter de noite, ele foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Então, ele tem um entendimento claro, pelas Escrituras, de que aquilo que o Senhor Jesus está realizando, só pode vir da parte de Deus. Mas observe duas coisas. Primeiro, ele reconhece que o que faz, ou que Jesus realiza, só pode vir da parte de Deus, mas ele reconhece o Senhor Jesus apenas como um rabi, um mestre. Ele não o reconhece como Salvador. Hoje em dia as pessoas querem até dizer: não, eu acredito, né, que Jesus veio, eu acredito, né, tudo bem, eu acredito que Jesus veio à terra, tudo bem, mas não acredito que ele seja o Salvador, que ele ressuscitou. Nicodemos disse: eu sei que o Senhor é mestre, porque eu sou conhecedor das Escrituras, eu compreendo, e aquilo que o Senhor faz é de algo que só Deus pode conceder. Então eu creio, eu sei e reconheço que o Senhor é o mestre, mas não reconheceu que Jesus era Salvador, porque só reconhece que Jesus é o Senhor e Salvador aqueles que nasceram de Deus, aqueles cujo Espírito Santo está sobre ele para testificar. Amém, pessoal? E ainda que alguém diga: não, mas eu creio que é o Salvador. Mas uma coisa é você crer da boca para fora, e outra coisa é você crer com a vida, com a sua conduta dia a dia, com a sua atitude. Porque quem realmente crê, esse nasceu de Deus, esse vive conforme a vontade de Deus. Ele não vive conforme a vontade do mundo, como muitos dizem: eu acredito sim que Jesus é o Senhor, é Salvador, mas e a sua vida? Toda errada. Ora, você não crê coisa nenhuma, porque se você cresce, você teria o temor, você teria a reverência, você teria uma vida de santidade, ou pelo menos buscaria essa vida de santidade, lutaria para ter essa vida de santidade. Compreende ou não? Então ele reconhece Jesus como mestre, mas não o reconhece como seu Salvador. Agora, terceiro ponto, ele vai ter com Jesus de dia, à luz do dia? Não, ele vai ter com Jesus à noite. A gente pode entender de várias maneiras, como por exemplo, ele queria ter, uma conversa reservada, talvez envergonhado, porque seria criticado, rejeitado pelos seus companheiros, porque tem pessoa que ela tem vergonha de assumir a fé, ela tem vergonha de assumir que ela precisa buscar Jesus. Compreende ou não? Ou a gente pode entender também que isso simboliza o estado espiritual de Nicodemos, trevas. A noite na Bíblia, ela nos traz a dimensão das trevas. Compreende ou não? Por isso a Bíblia diz que nós devemos andar como a luz do dia.
e não em trevas, não à noite. Então mostra o estado espiritual dele, mesmo conhecendo toda a palavra. Às vezes a pessoa conhece toda a palavra, mas o estado espiritual não é bom. O estado espiritual é de escuridão. O estado espiritual é de trevas. Trevas que você não consegue ver a olhos nus. Pelo contrário, a olho nu você só vê ele com a Bíblia na mão, você só vê ele com a roupa de crente, a linguagem de crente, você só vê ele andando na igreja, mas você não enxerga a vida espiritual dele ou dela. Mas Jesus vê. Tanto que Jesus vai dizer para ele o quê? Versículo 3. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Observa que Nicodemos, ele traz uma linguagem de crente, porque ele diz: eu reconheço que tu és mestre, que o Senhor é vindo de Deus, porque ninguém pode fazer essas coisas se não for da parte de Deus. Ou seja, o trato no falar de Nicodemos é de crente. Eu reconheço que é algo de Deus, o Senhor faz algo que vem de Deus, e é por isso que eu vim ter aqui um particular contigo. Eu vim aqui ter um particular sós, quando ninguém está vendo. Não tem ninguém para me criticar, não tem ninguém para me julgar. E isso também mostra humildade. Humildade. Porque quem tem humildade vai em busca. Ou não é verdade? Quem tem humildade vai buscar. Não fica lá simplesmente, por exemplo, Nicodemos poderia dizer: eu sou um mestre também, então eu não vou ter com esse tal de Jesus que parece ser um mestre também. Não, ele é humilde. Ele vai até o Senhor para ter um particular. Só que aqui, pessoal, é extraordinário pensar que Jesus não olha para o seu tempo de religião, Jesus não olha para o seu tempo de denominação, não olha para o seu tempo de boas ações. Pelo contrário, ele te confronta. O Evangelho é isso, é confronto de ideias, confronto de caminhos, confronto de caráter, confronto de ações, de decisões. Ele diz: tá bom, falou tudo que queria falar, Nicodemo? Falei. Jesus falou: pois em verdade vos digo. Ora, Jesus falando em verdade já é algo sério. Agora falando duas vezes, ele está colocando peso, ele está colocando ênfase, ele está mostrando quão é importante o que ele vai falar. Ele está dizendo: tem coisas que são importantes, mas o que eu vou te falar agora é muito mais importante. Em verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino. Observe que Jesus não puxa uma cadeira e diz: senta aí, vamos tomar um café, vamos trocar uma ideia, ou vamos compartilhar experiências. Não, Jesus confronta aquele que tem todo o conhecimento, mas ainda não nasceu de novo. E por que Jesus o confronta dessa maneira? Porque ele conhece o coração. Jesus, ele vai logo no coração. Pessoal, a palavra de Jesus é como uma espada, ela adentra a alma, compreende ou não? Ela adentra nos mais sentimentos e pensamentos profundos que você tenha escondido aí dentro, e ele sabe quem você é. E quando ele vê Nicodemos, quando ele ouve Nicodemos, quando ele fita os olhos nos olhos de Nicodemos, ele consegue ter a leitura de que Nicodemos
ainda não nasceu de novo. Compreende? Talvez você que é crente, se alguém chegasse em você na fila de um banco, ou talvez no mercado, olhasse e te dissesse assim: você já nasceu de novo? Você já nasceu de Deus? A primeira coisa que viria em sua cabeça é: ora, eu sou crente, eu estou há anos na igreja, eu tenho tempo de igreja, então sim, eu nasci de novo. Não, isso não quer dizer nada. Nascer de novo vai além do conhecimento, vai além do tempo de igreja. Nascer de novo vai além do que você possa imaginar ou pensar, porque todo conhecimento não foi o suficiente para Eli se consertar. Todo conhecimento não foi o suficiente para, por exemplo, Esaú mudar, ou para Caim mudar. Caim foi confrontado pelo próprio Deus, dizendo: rapaz, não é certo que se você fizer o certo, você será aceito. E ele ouviu aquilo, ele teve conhecimento daquilo, e o que ele fez em seguida? Fique de pé. O que ele fez em seguida? Ele matou o irmão. Ou seja, o conhecimento não te faz nascer de novo. O conhecimento não te faz ser nascido de Deus. O que faz o ser humano ser nascido de Deus é uma experiência com Deus, uma experiência de regeneração, uma experiência de conversão, uma experiência de transformação que acontece dentro. Tem muitas pessoas transformadas do lado de fora, mas por dentro continua sendo a mesma coisa, e o conhecimento não muda isso. É aqui que você consegue entender porque Davi, mesmo pecador, mesmo falho, ele é chamado de segundo o coração de Deus, porque quando ele erra, ele se humilha, ele se conserta, ele reconhece e ele diz: eu pequei contra Deus, eu mereço a morte, ó profeta, eu mereço morrer porque eu sei que eu errei. Os outros erram e continuam errando, e continuam errando, e errando, como se não houvesse amanhã, como se não houvesse julgamento, ou como se nada estivesse acontecendo. Ele erra e consegue sentar à mesa e tomar um café tranquilamente. Eu pergunto, quando um homem de Deus vai conseguir fazer isso? Não desce, a comida entala, enquanto ele não se consertar, enquanto ele não se redimir. Mas aquele que é pecador, ele come, ele bebe, ele vai, ele vem, ele continua a vida como se não houvesse acontecido nada. Foi assim que Eli caiu da cadeira, quebrou o pescoço. O pecado para Eli já era algo normal, com todo o conhecimento. Deus disse: Eli, os seus filhos aprontam, me desonra, seus filhos me envergonham, seus filhos estão manchando a congregação, os seus filhos estão envergonhando a minha santidade. E Eli continuava se banqueteando, como se nada tivesse acontecido. Quando que um homem de Deus vai comer desse jeito? Não vai. A Bíblia diz que Davi se humilhou depois do seu pecado, se humilhou ao ponto de não querer comer pão, não querer beber água. Ele queria que Deus o perdoasse, salvasse o filho dele que estava morto. E quando o filho morre, ele reconhece que Deus fez a vontade dele. É dolorido, não tenha dúvida. Mas quem é nascido entende que Deus é soberano.
e ele se levanta para só aí comer o seu pão e só aí beber da sua água. Uma pessoa que é nascida de Deus não peca em paz, não peca e fica por isso mesmo, não peca e leva a vida como se tivesse tudo normal. Fui claro? Sim ou não? Tome assento. E vou dizer mais. Por que é importante nascer de novo? Olha aqui, pastor. Porque se você nascer de novo, você entra no reino de Deus. Ora, se você nascer uma vez, você morre duas. Se você nascer duas, você só morre uma. Vou repetir. Se você é uma pessoa que nasce apenas uma vez, nasceu apenas do ventre da sua mãe, você morre duas. Mas se você nascer duas, ou seja, nasceu do ventre da sua mãe, mas você também nasceu de Deus, você também nasceu do Espírito, você só vai morrer uma. E tem aqueles que nem vai morrer, porque antes de morrer Jesus vem e os arrebata. Compreende? Se você nasceu apenas de mulher, não nasceu do Espírito, não nasceu da água, não nasceu da palavra, você morre duas vezes. Morre fisicamente e ainda morre eternamente. Ah, mas eu sou crente. Desde quando que crente é senha para entrar no céu? Desde quando que você bater no peito e falar assim: eu conheço a palavra, eu sou da denominação A, B ou C? Não, a minha denominação é a que Deus escolheu, a minha denominação é a que Deus chamou. Desde quando que o nome da placa é senha para entrar no céu? Desde quando? Desde quando que denominação é a senha para te dar acesso ao Senhor? Ora, é necessário nascer de novo. Não adianta você pegar uma pessoa que se diz crente e colocar nela uma Bíblia, colocar nela um terno, ou colocar nela uma saia, ou colocar nele uma camisa, uma camiseta social, um linguajar de crente, se lá dentro ele não nasceu de novo. É igual o porco. Você pode lavá-lo, você pode dar banho de boticário dele, ou de Avon, se você preferir. Você pode lavar um porco com boticário ou com Avon, amém, pessoal? Ou com qualquer perfume chique, e colocar ele no sofá da sua casa limpinho, cheiroso. Na primeira oportunidade que a porta se abrir e você não estiver ali segurando ele, o que ele vai fazer? Ele vai voltar para a lama, porque o coração dele não foi transformado. Foi transformado a aparência, foi transformado o cheiro. Você deu um cheiro para ele novo, você deu uma veste para ele nova, mas ele continua sendo porco. Você não já viu uns cachorrinhos com roupa? Sim ou não? Não é a coisa mais bonita? É, pessoal, mas continua sendo cachorro. A roupa não te faz ser filho, filha de Deus. A sua frequência na igreja, Nicodemos era um líder religioso, frequentava toda hora, dava estudo, era um professor, lia as escrituras. Jesus olhou lá dentro dele e falou: você tem que nascer de novo. Você tem que nascer de novo. Você tem que nascer. Você tem que nascer de novo. Não tem para onde correr, não tem para onde se esconder. Não, eu vou me esconder aqui atrás da oração da minha mãe, eu vou me esconder aqui atrás da oração da minha avó, do meu pai. Não dá, não adianta. Ninguém nasce de Deus por tabela, ninguém nasce de novo por terceirização.
Você pode nascer, pode ter nascido na igreja, como muita gente nasceu na igreja, desde pequenininho já nasceu dentro da igreja. Isso não te fez nascer do Espírito Santo. Não faz. Ou faz? Já teve gente que nasceu dentro de uma garagem, dentro de um carro, sim ou não? O fulano nasceu dentro do carro, ele virou carro? Nasceu numa garagem, ele virou garagem? Ei, pessoal? Não, você nasceu dentro da igreja, desde pequenininho. Isso não quer dizer que você nasceu de Deus. Isso não quer dizer que você nasceu do Espírito Santo. E essa é uma ilusão que muitos pais passam para os seus filhos, e que deixam os seus filhos carregar essa ilusão de que você, ô filho, você, ô filha, você nasceu dentro da igreja, você é de Deus. Amém. Profetize isso, mas tenha consciência, ele precisa nascer de Deus, verdadeiramente. Ele precisa ter a experiência com Deus. Eu tenho um filho de 10 anos, mas ele não nasceu do Espírito Santo ainda. Ele precisa ter a experiência dele. Ele está buscando, ele está orando, ele está lendo a Bíblia, mas ele precisa ter a experiência dele com Deus, que o pai dele teve lá em 2000, compreende ou não? A experiência que eu tive com Deus lá em 2000, eu não consigo transferir para ele hoje. Ó filho, eu tive a experiência com Deus assim, você também vai ter assim. Não tem como, não é por tabela, não é por afiliação, compreende ou não? Você nasce de Deus quando você tem a sua experiência com Ele, e Nicodemos vai ter a dele hoje, e talvez você é o Nicodemos, e que você tenha essa experiência, compreende ou não? Não se iluda com o tempo de igreja, não se iluda com aquilo que você faz na igreja. Vou repetir, Nicodemos era aquele tradicional religioso. O que era um tradicional religioso? Jejuava 2 vezes por dia. Você jejua 2 vezes por dia? Talvez você não jejua nenhuma durante o ano todo, o mês inteiro. Ele jejuava era 2 vezes por semana. Ele orava longas orações. Tem uns que não oram 5 minutos, 3 minutos. Dobra o joelho já levantando, né? Ele devolvia o dízimo de tudo. Tem gente que até para fazer isso é uma luta, é uma dificuldade, é uma incredulidade. Ora, Nicodemos, com esse currículo, não era nascido de Deus. Imagina aqueles que não têm nem metade disso, nem um pingo disso. Compreende ou não? Versículo 4, disse-lhe Nicodemos, nós estamos em João capítulo 3, versículo 4, disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Observe que o homem natural não entende as coisas espirituais. O homem natural não entende as coisas espirituais, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. O conhecimento bíblico não era revelação divina para ele. É por isso que muitos que estudam a Bíblia, ainda após estudar, continuam sendo ateus, incrédulos, porque não houve naquele estudo uma revelação divina. Nós não podemos ater apenas ao conhecimento, nós precisamos da revelação divina. Compreende? Quando você não tem a revelação divina, você interpreta o espiritual como algo literal. Jesus disse: tem que nascer de novo. Ele pensou: eu sou velho, eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Pode isso? Pode eu voltar para o ventre da minha mãe? Aí se tivesse Pedro ia falar: claro que não, né? Sua mãe já morreu, sua mãe já foi. Não tem como, é óbvio.
mas é para você ver que a ignorância espiritual não é tirada com tempo de igreja ou com conhecimento da palavra, simplesmente. Tem pessoas que vai debater com você a palavra, mas não tem como debater a experiência, porque não teve experiência, não teve o encontro, o novo nascimento. Compreende ou não? Ele não enxerga o que Jesus fala. Para ele o que Jesus fala é algo de outro mundo, e de fato é do mundo espiritual. É para quem nasceu do alto. Nós temos que nascer do alto. Você nasceu da sua mãe, nasceu da terra, do mundo, nasceu do pecado, como Davi diz: em pecado fui concebido. Em pecado me concebeu a minha mãe. Mas precisamos nascer do alto. É necessário nascer do alto. Agora, para a ignorância dele espiritual, Jesus simplesmente reafirma, versículo 5. Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Tem que nascer da água, tem que se batizar. O batismo não é só você falar: pastor, me batiza aí que eu quero descer as águas. Não, o batismo simboliza que você largou o mundo, as velhas amizades, as velhas atitudes, o velho caráter, o velho eu, a velha cobiça, a velha carnalidade, a velha, vida mundana. Isso é você se batizar nas águas, porque tem quem se batizou nas águas, mas não se batizou coisa nenhuma. Desceu as águas para tomar um banho, apenas um banho, e desceu um pecador molhado, ou um pecador seco, e saiu um pecador molhado, mas continua no mesmo pecado de outrora. Batismo nas águas significa: eu estou decidido, e aí é só você que pode decidir. A igreja, o pastor, ninguém vai decidir por você, só você pode decidir. O batismo é você decidir: eu estou morrendo para o mundo, eu estou deixando as coisas mundanas, aquilo que o mundo bate palma eu não quero mais, aquilo que o mundo acha que está na moda eu não quero mais, aquilo que o mundo gosta eu não quero mais, aquilo que o mundo acha certo eu não acho certo. Por quê? Porque para o mundo eu morri. E isso é batismo nas águas. E o batismo no Espírito Santo: regeneração, purificação, de dentro para fora, de dentro para fora. É uma mudança de caráter interior, é uma mudança de coração interior. A Bíblia diz que aqueles que nasceram do Espírito, foram deles tirado o coração de pedra e colocaram nele um coração de carne. Não é um coração de carne carnal, carne que vive, não, significa um coração que recebe, que ouve, que se atenta à palavra de Deus. Por que um coração de pedra? Porque nada de Deus entra lá dentro. Você já tentou falar de Jesus para alguém? Sim ou não? Você já abriu a boca para falar de Jesus? E você está falando, e parece que nada entra. Coração de pedra. O coração de pedra não deixa a palavra entrar. O coração de pedra rebate a palavra. Então o novo nascido, o nascido de Deus, tem o coração trocado pelo coração de carne. Agora é sensível, agora pulsa conforme as Escrituras. Amém? Compreende ou não? Jesus, Nicodemos, você vai ter que nascer da água e do Espírito. Jesus confronta ele de novo.
Se você não for confrontado, você não muda. Se você não for confrontada, você não é transformada, você não é transformado. Somente quando Jesus com a palavra confronta você e o seu pecado, é que você tem a oportunidade de mudança. É por isso que o diabo está aplaudindo todo esse movimento coach, usando o Evangelho. É por isso que o diabo está aplaudindo esse movimento de coaches, usando a palavra doce, que leva as pessoas a serem bem-sucedidas e ao mesmo tempo caminharem para o inferno. Porque dura coisa é você ser bem-sucedido naquilo que Deus não aprova. Você ser bem-sucedido naquilo que Deus não te chamou para ser. Mas as pessoas usam a palavra para dar palestrinhas motivacionais, usam a palavra para ser palestrante que cobra ingresso, e as pessoas vão por quê? Porque lá elas não serão confrontadas, lá elas não serão chamadas ao arrependimento, lá elas ouvirão que Deus é maravilhoso, que Deus é amor, que Deus lhe abençoa, que Deus lhe prospera, que Deus é dono do ouro, da prata, que Deus é grande, você também pode ser grande, mas não vão dizer, você é um pecador que necessita de arrependimento e que você tem que nascer de novo, porque se não nascer de novo, não entrará no reino dos céus. Comece a falar isso. E eu quero ver se alguém vai pagar ingresso para entrar na sua palestra. Nem de graça vem, porque não querem ouvir a verdade. O mundo quer ficar anestesiado, indo para o quinto dos infernos. E vou dizer mais, do jeito que o mundo está, o quinto não vai ser suficiente, vai ter o sexto. Vai estar a coisa fria. Está uma multidão correndo para o inferno. E hoje as pessoas, olha que pastor, está até romantizando o inferno. Romantizando. Colocando pessoas que se dizem celebridades, dizendo, não, o inferno não deve ser tão mal não. Eu tenho que ir para o inferno mesmo, porque lá no inferno vai ter um pagode, vai ter uma festa. Lá no inferno vai ter tudo de bom. No céu é chato, é muito calmo, é tudo tranquilinho. A gente tem que ir para o inferno. Vai só. Porque é isso que o diabo quer. Romantizar o inferno. Para que as pessoas não acreditem que há inferno. Como tem igrejas e religiões que pregam que morreu, acabou. Só isso, não tem mais nada depois. Mas eu estou aqui para te dizer. Eu estou aqui para te falar. A morte é só o começo. A morte não é o fim, é o início de algo que vai ser extraordinário, glorioso para alguns, atormentador para outros. Compreende? Agora, Jesus, ele vai abrir a mente de Nicodemos com uma frase. Ele diz no versículo 6 de João capítulo 3, versículo 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, não existe meio termo. Ou você nasceu de Deus, ou você não nasceu de Deus. Ou você é nascido do Espírito, ou você não é nascido do Espírito. Ô pastor, eu tenho 10 anos de igreja. Isso não é sobre isso. É sobre ser ou não ser nascido. Você ter 10 anos não quer dizer que você é nascido. E talvez você ter um mês, pode ser que você já tenha nascido em um mês. O que me traz aqui hoje nesse altar, mesmo após ter se passado quase 24 anos de conversão, foi a experiência que eu tive com Deus ao terceiro mês que eu estava na igreja. Com 3 meses de igreja eu tive uma experiência, e nessa experiência me trouxe até aqui, e me levará até o fim com Ele.
não é o tempo de igreja, porque eu já vi pessoas com 10 anos de igreja, com a amante do lado. Eu já vi pessoas com 10 anos de igreja, trapaceando o próprio irmãozinho da igreja do lado. Pessoas que não nasceram de Deus, mesmo depois de tantos e tantos anos de igreja. Ô pessoal, a igreja não te muda, a religião não te transforma, a denominação não te salva. Só quem faz isso é Jesus, e Ele faz de dentro para fora. Ele transforma você por dentro. Se Ele não o fizer, a igreja não o fará. O ambiente da igreja é propício, o lugar em que estamos é para isso, mas não é esse lugar simplesmente que fará você nascer. Você tem que se entregar, você tem que se dar, você tem que se derramar. Amém, pessoal? Ora, versículo 7 ele confronta de novo: não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Jesus está dizendo para Nicodemos: ei, por que você está espantado? Você está espantado por quê? Você está maravilhado por quê? Jesus olhou para ele: você tem que nascer de novo. Se não nascer de novo, não entra no reino de Deus. Eu acho que naquela hora deu um bug na mente dele. Quantos anos que ele vinha lendo a Bíblia, quantos anos que ele vinha pregando a Torá, quantos anos ele vinha jejuando, devolvendo dízimo, ofertando, quantos anos ele vinha fazendo longas orações, e ele ouve Jesus dizer: você não nasceu de novo. Se você não nascer, você não entra no reino. Ele ficou de boca aberta, ele ficou espantado. Jesus falou assim: não te maravilhes. Por que você está maravilhado? Por que você está espantado? Porque eu disse que você tem que nascer de novo? Você tem que nascer de novo, rapaz. Você, moça, mulher, senhora, senhor, jovem, velho, meia idade, pouca idade, sem idade, tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. A Bíblia diz que antes de nascer, o Espírito Santo já estava em João. Tem que ter o Espírito. O Espírito de Deus tem que estar em nós, tem que estar em vós. É o Espírito que regenera você, molda o seu entendimento, o seu olhar, o seu andar, o seu falar. Mas não simplesmente o falar, mas o agir. Porque tem pessoas que copiam o falar, copia, o linguajar, copia as vestes, copia até o caminho que nós estamos trilhando, mas não copia o caráter, porque não dá para copiar. Não copia a transformação, porque não é possível copiar. Isso tem que acontecer dentro do seu ser. Versículo 8. O vento assopra. Olha que exemplo extraordinário Jesus vai dar para Nicodemos. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você vê o vento? Você vê o vento, mas você percebe a ação dele. Sim ou não? Esses dias fez 4 graus aqui em Monte Alto. Como é que você estava? Estava até com os olhos tampados, não estava? Né? Mas você não viu o vento, por que você se tampou? Você não vê o vento, por que você se cobre tanto? Ei, pessoal. Ai, pastor, quando o vento dói aqui, dói ali. Né? Mas você viu isso? Mas você percebe o agir dele.
O nascido do Espírito Santo é assim. Não tem como você não perceber a mudança que Deus faz nele. Você não vê o Espírito Santo dentro da pessoa, mas você percebe no caráter, na atitude, nas escolhas, nas decisões. Você percebe. Não tem como não perceber. É ou não é? Eu estou percebendo que hoje está ventando. Você percebeu? Qualquer pessoa que é nascida de Deus traz para qualquer outra a percepção do que aconteceu com ele, do que aconteceu com ela. É Jesus dizendo: Nicodemos, eu estou vendo que em você não houve mudança por dentro. Eu estou vendo que a sua mudança é só a capa, só por fora. Mas deixa eu te falar, o vento. O vento você não vê, mas você percebe o agir dele. Eu estou percebendo que você não é nascido de Deus. Eu estou percebendo que você não é regenerado. Você não é transformado lá nas entranhas. Você não é transformado lá no seu íntimo. Fique de pé, com a Bíblia nas mãos, porque eu quero buscar o Espírito Santo com você. Versículo 9: Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Como pode ser isso? Versículo 10: Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Tu é mestre e não sabe disso? Olha aqui, pastor Roberto. Nicodemos era mestre, ensinava multidões e não era nascido de Deus. Tem pessoas hoje que estão enchendo auditórios, milhões de seguidores, igual Nicodemos, mas não é nascido de Deus, não é nascido do Espírito. Nicodemos era mestre. Mestre é aquele que consegue ensinar com destreza. Alguém diria: vamos todos aprender com Nicodemos, porque Nicodemos é o bom, Nicodemos é o top, Nicodemos é o que arrebenta. Vamos aprender com Nicodemos. Não é assim hoje? Não é assim ou não? Vamos à palestra do fulano, porque esse é o que está arrebentando, esse é o que está na crista da onda, esse é o que está no top 5. Vamos lá, porque esse é o que arrasta multidões. Vamos, porque ele é o que está nas redes sociais, nas mídias, é ele que está em todo lugar. Aí Jesus diz: mas não é nascido de novo. Não é nascido de novo. Pastor, como é que o senhor pode dizer isso? É simples. Todo aquele que é nascido de novo quer que o outro nasça de novo. E só tem um jeito de levar o outro a nascer de novo: confrontando o seu pecado e dizendo para você: você precisa nascer de Deus, senão você não entra no reino de Deus. Fui claro ou não? A Bíblia diz que aquele que é salvo não quer massagear o ego de ninguém, não quer animar ninguém. Não, vamos animar. Não, o evangelho não é para animar, não. O evangelho é para converter. Não, vamos colocar todo mundo assim animado, vamos colocar todo mundo para cima. Não, o evangelho não é para colocar ninguém para cima, não. O evangelho é para colocar a pessoa no caminho da conversão e da mudança, porque as pessoas estão no caminho torto e precisa de uma conversão. As pessoas não precisam ser animadas, as pessoas precisam ser libertas. Vocês estão entendendo? As pessoas precisam ter com Deus uma experiência, mas elas não querem ter uma experiência com Deus, elas querem ter uma experiência que o homem criou. Tem a imersão A, a imersão B, pague 500, 600, 800,
compre e você vai ter essa imersão aqui nesse curso, e comigo você vai dar um salto na vida. Você só precisa de uma experiência. Eu vou criar um novo então. Pronto, né? Tá cheio de imersão aí, eu vou criar uma nova. Você só precisa de uma imersão, a imersão J. Você só precisa da imersão chamada Jesus, meu filho. Essa é a imersão que você precisa, a imersão chamada Jesus, Jesus Cristo. Não apenas mestre, mas também Senhor. Não apenas mestre e Senhor, mestre, Senhor e Salvador. Amém? Coloque a mão no seu coração, eleve o seu pensamento ao Senhor Jesus, porque aí onde você está, você pode, você deve, você tem, você precisa, não é opcional, você precisa nascer de novo. Olhe para dentro de ti, olhe para dentro do seu ser e perceba o que falta. Falta Deus, falta o novo nascimento. Aleluia. E muda meu viver. Que isso aconteça hoje, que Ele venha mudar o seu viver. Sou teu Deus. Fala para Ele: eu sou teu altar, Deus. Sacrifício vivo eu quero oferecer. Não sacrifício apenas de bens materiais, não. Arde em mim, muda o meu viver. Aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Sou teu Deus, sou teu altar. Sacrifício vivo eu quero oferecer. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, os corações esquecidos. Pois de que vale as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não a verdade, verdade. Pois de que vale tudo e não ter nada, tira meus lábios, não me há. Eu quero, Senhor, entregar minha vida com adoração. Não vale a pena só me emocionar se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queima. Não vale a pena só me emocionar. Tem canções mais lindas para cantar, se eu não for, meu Deus, uma canção, se o meu coração não quer. Oh, aleluia, 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 e glórias. Oh, Jesus amado, derrama o teu Espírito sobre esta igreja, sobre esta vida, sobre esta alma. Regenera o mais vil pecador, regenera, limpa, lava, transforma, molda. Aleluia, aleluia, aleluia. Nos corações entristecer, ali ter as poesias mais lindas, as harmonias
Se não há verdade, tudo e não tem nada. Te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida com a coração. Não vale a pena só me emocionar. Canta, aleluia, aleluias. Oh, aleluias e glórias, aleluias. Oh, Espírito Santo, desce nessa manhã, desce nesse lugar, desce nessa vida, desce sobre essas pessoas. Oh, Espírito Santo, desce, sopra, transforma, limpa, lava, regenera. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluias. Eu te amo, eu te amo. Eu te adoro, meu Senhor. Eu te adoro, meu Jesus Cristo. Eu te louvo, meu Senhor, aleluia. Busque a presença de Deus. Peça para Ele te visitar nessa manhã. Diga: vem, Espírito Santo, sobre a minha vida. Vem para me confrontar. Vem para me disciplinar. Vem para que eu possa despertar do sono da morte. Vem para que eu possa me consertar. Vem para que eu possa me converter. Fala: vem, Espírito Santo, para que eu possa ser transformado de dentro para fora, de dentro para fora. Aleluia, oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, glória, glória, glória. Santo, santo, soberano. O Espírito Santo te visita. O Espírito Santo te visita. O Espírito Santo te alcança. Eis que eu não tenho ouro, eis que eu não tenho prata, mas o que eu tenho nos dou. Receba o Espírito de Deus. Receba o Espírito de Deus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, glórias e glórias e glórias e glórias e glórias. Santo, santo, santo. O Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, o Deus da eternidade, o Deus da santidade, o Deus da minha alma. Eu te louvo, eu te adoro, Senhor. Aleluia. Não sejam fingindo, honrado com os lábios, no coração esqueci. As poesias, mas as harmonias, se não há verdade em nós, tudo e não tem nada. Diga: meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti com adoração. Não vale a pena só me emocionar. Oh, aleluia, oh, glórias, aleluias. Se o meu coração não quer me ti, não vale a pena só me emocionar. Adore ao Senhor, adore ao Senhor, exalte o Senhor, ouve ao Senhor, engrandeça ao Senhor, busque a presença do Senhor, busque o Espírito do Senhor, busque a presença do Senhor, busque a presença dEle, busque o Espírito dEle, busque a palavra dEle, a graça dEle em sua vida. Diga: eu te amo, eu te adoro. Levante o rosto, as mãos e diga: vem, Espírito Santo. Diga: vem, Espírito Santo. Isso, busque a Ele agora, busque o
fique a sós